Começa agora o programa Caminhos do Conhecimento, um programa cristão que vai ao seu coração, com o professor Pedro César. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que horário você vai ouvir, mas nós estamos transmitindo a partir das 16 horas desse dia 3 de agosto de 2026. O assunto hoje é um assunto muito interessante do ponto de vista de quem pensa. E o pensar aqui não é nada mais, nada menos do que dizer a quem me ouve que nem todos pensam como deveriam pensar. Então eu vou voltar à imagem do post, que eu sempre gosto de começar a explicação através do post. Por quê? Porque quando eu coloco o prompt para montar o post, a capa, eu coloco o que eu penso a partir do que eu escrevi, do que eu pesquisei. Então, vamos lá. Você deve estar vendo um título bem chamativo: Analfabetismo Funcional Religioso. Quando começarmos as explicações, eu vou estudar palavra por palavra desse título. Mas a imagem você está vendo que há várias pessoas com o livro sagrado do cristianismo, a Bíblia, e nele você consegue ver que há outras pessoas ao fundo também com o livro sagrado. Só que esse primeiro senhor que está, se você está de frente com a imagem do seu lado direito, ele está pensativo ou simplesmente, como a gente costuma dizer, com ponto de interrogação, porque ele deve estar ouvindo e não entendendo. Ele deve estar lendo e não entendendo. Se você olhar do lado esquerdo, canto inferior da imagem, você vai ver que tem alguém, possivelmente, lendo uma Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo. E possivelmente também ele vai estar explicando, que nós denominamos de líder religioso. E o líder religioso, ele quer passar o que ele entende. Tanto é que é importante para nós leitores, é importante para nós ouvintes, a seguinte frase: você consegue entender a palavra? Ou seja, você consegue entender o que você lê? Você consegue entender o que está sendo dito pelo ministro do Evangelho? E nós podemos lembrar aqui aquela passagem do eunuco: se ninguém me explica, como eu posso entender? Então nós vamos colocar em pauta neste texto, nessa aula de hoje, que eu falo que as exposições que eu faço aqui são sempre aulas, sempre através de pesquisa. Ok? Então, voltando, aparecendo a minha linda imagem agora. Veja bem, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Você sabe o que é analfabetismo? Analfabetismo, de forma geral, forma dicionário, é aquela pessoa que não sabe ler ou ele não consegue entender as letrinhas colocadas em determinada frase através das palavras que vão formar um contexto. E essa pessoa que não consegue ler, não consegue decifrar as letras, ela é chamada de analfabeta. Isso é normal, existem meios para tentar solucionar esse problema.
não é questão de leitura, porque nós, seres humanos, pensantes, a partir do momento que acordamos, nós estamos lendo. Você está lendo, eu estou lendo. Lendo, sim, mas não estou lendo um livro, um jornal. Não, você está lendo imagens. As imagens que estão ao seu redor. Por exemplo, você vai andar dentro de sua casa, você tem que ler aquele caminho para você não sair tropeçando. Então, isso é leitura. Você vai para o caminho da escola ou para o caminho do trabalho, você tem que ler o caminho. Por quê? Para não tropeçar, para não cair, para não se machucar. E o analfabeto de letras é aquele que não consegue ler as letras. Ele vê, mas ele não consegue decifrar. Esse é analfabeto. Agora, o que é o analfabeto funcional? Porque analfabeto é uma coisa, analfabeto funcional é outra, e analfabeto funcional religioso é outra. Então, o analfabeto funcional é aquele que conhece as letras do alfabeto, ele sabe juntar essas letrinhas, formar palavras, formar frases, mas na maioria das vezes não consegue entender. Então, por isso que nós chamamos de analfabeto funcional. Ele sabe ler, mas não consegue compreender. Agora existe também a questão do analfabetismo funcional religioso, que é o mais perigoso dentro de nós seres humanos, principalmente dentro do cristianismo, porque, vamos dizer assim, no Brasil nós temos cerca de 75% que dizem ser cristãos. Então, o que é o analfabetismo funcional religioso? É aquele que conhece a religião superficialmente. Ele vai e aceita tudo o que falam para ele. Tudo o que falam para ele. Este é o analfabeto funcional religioso. E não se espante, é o que mais se tem dentro das igrejas. Então veja só, quando o analfabetismo funcional contamina o solo da religiosidade, as consequências ultrapassam as paredes dos templos e alcançam o tecido mais íntimo da vida em sociedade. Sim, porque você vai a um templo, ouve e quer colocar em prática o que é falado lá sem raciocinar, sem pensar. Isso é perigoso. Seguindo, a fé que em sua vocação mais nobre nasce para dilatar a consciência, olha lá, a fé dilata a consciência. A fé liberta o espírito, a fé desperta a compaixão. Corre o risco de se ver desfigurada, convertendo-se no seu exato oposto. Então, quando você vai à igreja e não raciocina sobre o que foi dito, o que acontece? Você passa a fazer determinadas coisas sem pensar, sem raciocinar, sem saber se está certo ou errado. E, às vezes, pode estar indo contra o que realmente deveria ser o uso correto da fé. É estranho dizer isso, mas é verdade. Quantas vezes você que é cristão foi a um culto religioso, seja uma missa, seja um culto protestante? Quantas vezes você foi a esse culto, a essa missa, e questionou o que estava sendo ensinado lá? Você já questionou isso? Você já parou? Você já pensou sobre isso? Porque a maioria das pessoas que frequentam uma igreja
Se eles não pertencem à liderança, dificilmente eles vão questionar. Vão aceitar como os cordeirinhos e ponto. E antes de nós irmos adiante, porque lá na frente dessa minha exposição eu vou comentar, quando você questiona, você é o rebelde. Guarde isso em seu coração. Sejamos claros. O primeiro fruto dessa escassez de leitura, de discernimento, é o encolhimento do indivíduo. Quando você não lê, quando você não estuda, você se encolhe. Como assim? Sim, o se encolher quer dizer assim, aceitar tudo o que é colocado para você, sem questionar. Então você se encolhe. A pessoa que perde a capacidade de ler as entrelinhas, o que é ler entre linhas? Eu sempre, como professor de português, ensinei que há 3 maneiras de você ler. Você lê a que está na linha, é o que está escrito ali, basicamente. Você lê o que está por trás das linhas e o que está entre as linhas. E cada tipo de leitura é um aprofundamento maior, é uma compreensão maior. É isso que você tem que tentar entender. Então, essa contextualização vai desde você conhecer a época em que o texto foi escrito, quais as comparações, as metáforas existentes ali dentro, para você tentar entender o texto. Fazendo isso, principalmente nos textos sagrados, vai te levar a ter uma compreensão diferenciada, na maioria das vezes, do que é ensinado. E aí sim você vai compreender o que é um texto divino, qual a função dele, qual a funcionalidade dele na sua vida. Porque o texto que está ali, ele às vezes é poético, às vezes ele é muito teológico, e ele requer o que de nós? Muita interpretação. Agora, se você ficar apenas na interpretação alheia, ou seja, daqueles que estão ali a ministrar, você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque você vai estar dizendo sempre sim, sem ter a consciência se está certo ou se está errado. Então, veja bem, quando você faz todo esse processo, de ler, de interpretar, você passa a dialogar com o sagrado, com o texto sagrado, com o que vai mais além do que está escrito ali. É aquela busca da sua parte espiritual, a parte mais sagrada que o ser humano tem que ter. Veja bem, quando você apenas ouve, você é um mero receptor passivo, ou seja, você só está ouvindo e não fazendo nada, ou às vezes só pegando e tentando pôr em prática. Não o que você acha que é certo ou errado, mas o que estão te ensinando e ponto final. Agora, quando você busca o que é correto, você vai parar, vai pensar. E aí você fala, será que eu aceito o que está sendo ensinado? Ou não? Ou eu tenho que buscar um aprofundamento, eu tenho que buscar um estudo. Isto, sim, eu posso pensar como racional. Quando eu paro, penso o que está sendo dito e vou atrás para ver se é verdade ou não, ou se é uma meia-verdade, vamos dizer assim. Quando eu digo meia-verdade na religião, é aquela que pega a verdade e usa a verdade a seu favor. Veja bem, e esses ministros, às vezes, de religiões grandes, precisam bater metas. Pense nisso. Seja ele de qualquer religião. Então não fique à mercê de palavras. Vá atrás dos significados. Vá atrás do que realmente é. Nesse vácuo de pensar,
a autoridade do líder substitui a voz da própria consciência. O que significa isso? Quando você não pensa, quando sua voz fica zero, no vácuo, o outro vem e interfere nos seus pensamentos, coloca coisas no seu pensamento. E esse dogma petrificado assume o lugar do mistério e da reflexão espiritual. E a reflexão espiritual leva-nos a lugares maravilhosos, ou seja, leva-nos a ter uma ação direta com Deus, sem intermediário. O único intermediário, Jesus Cristo. E quando você tem essa conexão firmada, você vai ter o Espírito Santo te consolando, conforme nós aprendemos dentro dos livros do cristianismo. Ok? Em segundo lugar, a incapacidade de interpretar o mundo e as escrituras sagradas, aqui no caso do cristianismo, favorece o surgimento de um moralismo superficial bélico. Sem a profundidade que exige o exercício hermenêutico, a religião perde sua dimensão contemplativa e humanitária. É o que você vê em muitos púlpitos, ou seja, pregam algo que não colocam em prática, exigem do fiel, porque eles sabem o quê? Através do dom da fala, através da boa oratória, consegue convencer você de que ele está certo. E você não raciocina, você não raciocinando, o que acontece? Você vai à mercê deles. O Evangelho ou qualquer outra mensagem de transcendência, ou seja, tudo que nós aprendemos através dos textos bíblicos ou dos textos sagrados tem que nos levar a uma transcendência, ou seja, tem que nos levar-nos a fazer um contato com o divino. Quando você ouve isso ou um outro texto sagrado e deixa de ser uma busca interior para transformação, para se tornar um manual de frases feita, usado como escudo para a ignorância ou como espada contra um que pensa diferente. Veja bem, o que ele está dizendo isso? Que o Evangelho, que os textos sagrados, ele precisa fazer-nos contato com o transcendente, com o Deus, com o ser superior. Quando não faz isso, ele é usado como escudo, como algo que afasta. E esse afastamento leva-nos à ignorância. Veja bem, e é bem simples. Quando você começa a raciocinar, você vai questionar o líder. Quando você questiona o líder, quando você usa de questionar, você não é bem visto. Por quê? Porque eles pegam a fé e a instrumentalizam. A favor de quem? Deles. Então, pare e pense. Quando eles fazem toda essa polarização da fé, é para usá-la a favor deles. Poucos são aqueles que usam a fé como um intermediário entre o ser humano e o transcendente, o divino, o espiritual. Então, fique aí atento. Se você quer colocar essa experiência que eu estou falando aqui em prática, questione o líder. E você vai notar como você não será mais bem visto no meio deles. Por fim, o que podemos esperar desse cenário é uma profunda crise de sentido, os maus entendimentos dos livros tidos como sagrados, independente do credo religioso. Como eu disse, eles vão usar o texto sagrado
vão interpretá-lo à maneira deles para convencer o ouvinte de que eles estão certos. Tanto é que você vai notar em vários lugares as mais diversas interpretações de textos sagrados, explanações diferentes e algumas até mirabolantes. Uma fé mantida pela superficialidade do analfabetismo funcional é como uma casa edificada sobre a areia. Sim, você já leu, você já ouviu falar dessa passagem. O mestre dos mestres deixou-nos claro que quando uma casa é erguida sobre a areia, ela não vai longe, vem um vento e a derruba. Agora, quando é bem alicerçada, não tem o que temer. Como assim? Quando você vai a algum culto religioso e apenas ouve, não questiona, às vezes não é questionar ali no momento, é pegar o que foi falado e estudar, verificar se é correto ou não. Então, quando você não faz essa verificação, você está construindo o seu conhecimento sobre a areia, porque de repente pode vir tudo e ir ao solo, abaixo. Agora, quando você constrói a partir de pesquisa, a partir de conhecimento, a partir do que foi falado ali, você vai verificar se é correto ou não, é outra história. Você pode até falar, nossa, aquele cidadão exortou assim, mas eu posso interpretar assim, que fica melhor, que é mais correto, ok? Veja só, como eu disse, se você não buscar o conhecimento na primeira tempestade, na primeira dor, na primeira dúvida ou na complexidade da vida real, tudo vai desmoronar, deixando para trás o cinismo, o desencanto e o fanatismo desesperado. Sim, você precisa ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, de nada adianta. Para nós fecharmos, aqui chegando aos 30 minutos daqui a pouquinho, no entanto, o horizonte não precisa ser de resignação. O antídoto, ou seja, a cura para essa penúria, para toda essa problemática, continua sendo o mesmo que impulsionou os grandes momentos de renovação da humanidade. O retorno ao estudo honesto, a busca pelo conhecimento e o cultivo de uma espiritualidade que não teme a pergunta, que não foge do livro e que entende que amar a Deus, o Deus Criador, independente da religião que se segue, passa também por exercitar em toda a sua plenitude a inteligência e o coração. Então, qual é a cura para tudo isso? Você buscar conhecimento. Você ser honesto consigo mesmo e estudar. Cultivar a espiritualidade. E se você for questionar o seu líder e ele achar ruim, ouça bem essa seguinte frase. Ouça bem, você tem que exercitar em toda a plenitude a inteligência e o coração. Então, se você questionar e ele dizer não, fique atento, fique atento. Todo líder religioso, ele precisa e deve ser questionado. Agora, quando esse líder religioso não aceita ser questionado, tem algo errado. Porque se olhar os livros cristãos, a primeira coisa que nós temos é que precisamos buscar conhecimento. Tem uma passagem em que Paulo pregava e as pessoas que estavam ao redor dele iam conferir para ver se era verdade ou não. Assim cabe a nós, ouvintes, questionarmos se está certo ou não o que está sendo ensinado. Seja
por fim, agora é para nós, para você que me ouve, um pouco inteligente e leia, estude, busque conhecimento e pare de acreditar apenas no que o líder religioso fala. Eu tomo como exemplo a minha pessoa. Eu gosto de dar exemplos a partir do meu ser. Quando eu comecei a estudar os livros sagrados, quando eu comecei a estudar aqueles livros que não foram colocados na Bíblia, por exemplo, que é a questão cristã, que são os livros chamados de apócrifos, eu comecei a ver outras verdades. Então, veja bem, o líder religioso está errado? Em parte, sim, porque ele faz a interpretação do jeito dele. Eu faço da minha. Eu faço a interpretação da minha maneira. A partir do quê? A partir do que eu busco estudar. Então, alguns vão dizer assim, como eu já ouvi, a Bíblia não precisa ser estudada, porque a letra mata, o espírito vivifica. Ok. Como que o espírito vai vivificar se você não entende o que está escrito? É a letra. Então a letra não mata, a letra também edifica, a partir do momento que você consegue interpretar. Aí você vai seguir para o lado espiritual. Porque quando eu comecei a estudar, eu notei várias coisas que eram ensinadas de formas errôneas. Várias coisas que as interpretações dadas não estavam de acordo com a época em que foi escrito para a nossa época. Porque o texto bíblico foi escrito em determinada época, ele não foi escrito para agora. Tanto é que, se você parar e pensar, ele tinha que ser atualizado. Não estou falando nada demais. Estou falando de uma questão que está ali colocado. E a maioria traz esse texto de muitos e muitos séculos atrás para os dias de hoje e quer jogar sobre nós algo que não nos pertence. Então, preste bastante atenção. Não estou indo contra o que é ensinado, estou indo contra a maneira que é ensinada. Então, veja bem, mesmo tido hoje como um ser não tão comum, para a grande maioria dos pregadores que me conhecem, falam que eu não sou um ser normal. Ou seja, o ser normal quer dizer que eu não sou um ser como eles gostariam que eu fosse. Eu cheguei aí em determinadas igrejas que eles diziam assim, que um amigo meu disse na frente de todo mundo, esse é um cidadão que estuda um pouco mais do que a NASA. Tirando os exageros, ele sabe que eu vou sempre estar prestando atenção no que ele fala e sempre levando para julgamento. Eu tenho que julgar o que é ensinado para ver se vai me fazer bem ou não. Certo? Então você também tem que fazer isso. Então, muitos não gostam do jeito que eu, às vezes, vou estar ali, prestando muita atenção. E eu falo a você, quem ensina precisa ensinar com decência, não é gritando. Isso aqui eu já falei várias vezes. Então, eu, Pedro, continuarei a estudar, a buscar o melhor para mim. E quem quiser ouvir e colocar em prática, será bem-vindo. Será bem-vindo a quem? A você mesmo. Será bem-vindo a você mesmo, ok? Será bem-vindo a você mesmo. Então, não pare de estudar. Estude. Não pare de estudar. Questione quem está ensinando. Pergunte. Vá. Valorize o seu tempo. Estude. Então, por hoje é só. Eu vou voltar aqui o nosso banner e pedir a você, se você não viu desde o começo, retome o texto, é um assunto muito importante.
e deixe o seu like. E vamos para a nossa vinheta de encerramento. A você, o meu grande e forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Caminhos do Conhecimento, com o professor Pedro César, um programa cristão que tocou seu coração.